Débora sentava-se debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. O povo de Israel subia até ela em busca de justiça, pois Débora era uma mulher de coragem, sabedoria e fé, escolhida por Deus para liderar Israel em um tempo de grande opressão. Os israelitas viviam sob o jugo de Jabim, rei de Canaã, cujo comandante, Sísera, aterrorizava a todos com seus 900 carros de ferro e sua crueldade implacável. Débora não era apenas uma juíza, mas também uma profetisa. Ela ouvia a voz de Deus e transmitia suas palavras ao povo. Em um dia decisivo, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinuão, de Quedes de Naftali. Com firmeza, ela declarou: "O Senhor, Deus de Israel, ordena: vá, reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Eu atrairei Sísera, comandante do exército de Jabim, ao rio Quisson, com seus carros e tropas, e o entregarei em suas mãos." Baraque ouviu as palavras de Débora, mas hesitou. Ele respondeu: "Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei." Débora, com serenidade, concordou em acompanhá-lo, mas profetizou: "Irei com você, mas a honra da vitória sobre Sísera não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Assim, Débora e Baraque reuniram o exército de Israel no Monte Tabor. O medo pairava no ar, mas a presença de Débora transmitia confiança. Quando Sísera soube do movimento, reuniu todos os seus carros de ferro e homens para atacar. No momento certo, Débora ordenou: "Levante-se, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está marchando à sua frente." Baraque desceu do Monte Tabor com seus 10.000 homens, e o Senhor confundiu Sísera, todos os seus carros e todo o exército, de modo que Sísera desceu do carro e fugiu a pé. O exército de Baraque perseguiu os carros e o exército inimigo até Harosete e Agoim. Nenhum soldado de Sísera sobreviveu. Enquanto isso, Sísera fugiu para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a família de Éber. Jael acolheu Sísera, ofereceu leite e o cobriu com uma manta. Exausto, ele adormeceu. Jael então pegou uma estaca da tenda e, com coragem, cravou-a na têmpora de Sísera, matando-o. Pouco depois, Baraque chegou à procura de Sísera. Jael saiu a seu encontro e disse: "Venha, mostrarei o homem que você procura." Ele entrou e viu Sísera morto, com a estaca atravessando a sua cabeça. Assim, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas, e a mão de Israel ficou cada vez mais forte, até que destruíram Jabim completamente. Débora então entoou um cântico de vitória, celebrando a bravura dos líderes e do povo, a coragem de Jael e a fidelidade de Deus. Seu cântico ecoou por gerações, lembrando a todos que, mesmo em tempos de crise, Deus levanta líderes improváveis para trazer libertação e esperança ao seu povo. A história de Débora revela que a fé e a obediência podem transformar situações de desespero em vitórias extraordinárias. Ela foi exemplo de liderança, discernimento e coragem, mostrando que Deus usa homens e mulheres dispostos a ouvir sua voz e agir com determinação. No silêncio que se segue à batalha, Israel experimenta paz por 40 anos, fruto da liderança de uma mulher que confiava plenamente em Deus. Segundo episódio: Gideão, o libertador dos midianitas. Gideão era um homem simples, filho de Joás, da tribo de Manassés. Ele vivia em Ofra, numa época em que Israel estava subjugado pelos midianitas. Esses invasores saqueavam as colheitas, destruíam plantações e deixavam o povo de Israel com medo e fome. Gideão, como muitos outros, malhava trigo escondido no lagar, tentando proteger o pouco alimento que restava. Certa noite, enquanto trabalhava, um anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro."
Gideão, surpreso, respondeu: Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? O anjo olhou para ele e afirmou: Vá com a força que você tem e liberte Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando? Gideão hesitou. Sentia-se pequeno, indigno e incapaz. Como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor garantiu: Estarei com você e você derrotará os medianitas como se fossem um só homem. Para ter certeza de que era Deus quem falava, Gideão pediu sinais. Primeiro preparou uma oferta de carne e pão sem fermento, que o anjo tocou com o cajado, fazendo fogo consumir tudo. Depois, pediu ao Senhor que um velo de lã ficasse molhado de orvalho enquanto o chão ao redor permanecesse seco. No dia seguinte, o velo estava encharcado. Ainda inseguro, pediu o sinal inverso, que o velo ficasse seco e o chão molhado. Deus atendeu novamente. Convencido, Gideão reuniu o exército de 32.000 homens. Mas Deus disse: Você tem gente demais. Se vencerem, Israel poderá se orgulhar e dizer que foi por sua própria força. Então o Gideão anunciou: Quem estiver com medo, volte para casa. 22.000 partiram, restando 10.000. Deus ainda achou muito e ordenou um novo teste. Os homens deveriam beber água do riacho. Apenas 300 beberam da maneira escolhida por Deus. Com esses 300, Gideão enfrentaria o exército dos midianitas. Na noite da batalha, Deus instruiu Gideão a descer ao acampamento inimigo. Lá ouviu um soldado contar um sonho em que um pão de cevada rolava pelo acampamento e derrubava uma tenda. O outro respondeu: Isso só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou Midian e todo o acampamento em suas mãos. Gideão voltou fortalecido e dividiu seus 300 homens em 3 grupos. Entregou a cada um uma trombeta e um cântaro com uma tocha dentro. No início da vigília, cercaram o acampamento. Ao sinal de Gideão, todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e ergueram as tochas, gritando: Pela espada do Senhor e de Gideão! O exército inimigo entrou em pânico, confundiu-se e começou a lutar entre si. Os midianitas fugiram, perseguidos pelos israelitas. A vitória foi total. O povo quis fazer de Gideão seu rei, mas ele recusou. O Senhor é quem reinará sobre vocês. Gideão viveu muitos anos em paz, mas após sua morte, Israel voltou a se afastar de Deus. A história de Gideão mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Ele não depende da força ou do número, mas da fé e da obediência de quem está disposto a confiar em sua direção. Gideão, o improvável libertador, se tornou símbolo de coragem, humildade e dependência do Senhor. Terceiro episódio: Sansão, força e fragilidade. Sansão nasceu em um tempo de profunda opressão para Israel. O povo vivia sob o domínio dos filisteus, que há 40 anos impunham medo, tributos e restrições. Sua história começa antes mesmo de seu nascimento, quando um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, uma mulher estéril da tribo de Dan. O anjo anunciou que ela teria um filho, que seria nazireu desde o ventre, consagrado a Deus e começaria a libertar Israel do jugo filisteu. O menino jamais deveria cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em coisas impuras. A notícia do anjo trouxe esperança e temor. Manoá, ao saber do anúncio, orou pedindo orientação sobre como criar o menino. Deus ouviu Manoá e enviou novamente o anjo, que confirmou as instruções. Sansão deveria ser separado para Deus desde o nascimento, mantendo-se puro e obediente às regras do nazireado. O casal ofereceu um sacrifício e, ao ver o anjo subindo na chama do altar, perceberam que haviam recebido uma missão divina. Sansão cresceu e o Espírito do Senhor começou a agir poderosamente sobre ele. Sua força era sobrenatural, mas sua vida era marcada por impulsos e paixões. Desde cedo, Sansão demonstrava coragem e energia incomuns,
mas também uma tendência a agir por impulso, sem ponderar as consequências. Ao atingir a juventude, Sansão foi a Tímina e se apaixonou por uma mulher filisteia. Contra a vontade dos pais, insistiu em se casar com ela. Para Sansão, aquele amor era irresistível. Para seus pais, um motivo de preocupação, pois os filisteus eram inimigos de Israel. Eles não sabiam, porém, que Deus estava usando até mesmo os desejos de Sansão para criar uma oportunidade de confronto com os opressores. No caminho para Tímina, um leão jovem atacou Sansão. Sem armas, ele o despedaçou com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mais tarde, ao passar pelo mesmo local, encontrou o cadáver do leão e viu um enxame de abelhas e mel dentro dele. Pegou o mel, comeu e ofereceu aos pais, mas não contou a origem, pois tocar em um cadáver era proibido para um nazireu. O casamento em Tímina foi marcado por tensão. Sansão propôs um enigma aos filisteus. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. O enigma fazia referência ao mel encontrado no corpo do leão. Os filisteus, incapazes de decifrar, pressionaram a esposa de Sansão, ameaçando-a e a sua família. Ela, aflita, insistiu com Sansão até que lhe revelou o segredo. Ela contou aos filisteus, que então responderam ao enigma. Furioso com a traição, Sansão matou 30 homens em Ascalon para pagar a aposta e voltou para casa, deixando a esposa para trás. Ao retornar, descobriu que sua esposa havia sido dada a outro homem. Em vingança, Sansão capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas, colocou tochas acesas e soltou-as nas plantações dos filisteus, destruindo suas colheitas. A devastação provocou a ira dos filisteus, que, em retaliação, queimaram a esposa e o sogro de Sansão. Ele respondeu com mais violência, atacando-os impiedosamente. Os homens de Judá, temendo represálias dos filisteus, foram até Sansão e disseram: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? O que você fez?" Sansão respondeu: "Apenas fiz a eles o que fizeram comigo." Para evitar um confronto maior, os homens de Judá amarraram Sansão e o entregaram aos filisteus. Mas ao chegar no acampamento inimigo, o Espírito do Senhor veio sobre ele, as cordas se romperam como fios de linho queimados, e ele pegou uma queixada de jumento, matando 1000 homens. Sansão tornou-se juiz em Israel por 20 anos. Durante esse tempo, sua força e coragem eram temidas pelos filisteus. Mas sua vida pessoal era marcada por conflitos e escolhas impensadas. Ele visitou Gaza, onde se envolveu com uma prostituta. Os filisteus cercaram a cidade, esperando capturá-lo ao amanhecer. No meio da noite, Sansão se levantou, arrancou os portões da cidade com os batentes e os carregou até o topo de um monte, demonstrando mais uma vez sua força incomum. Apesar de suas façanhas, Sansão era vulnerável às suas paixões. Apaixonou-se por Dalila, no vale de Soreque. Os líderes filisteus subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Ela tentou enganá-lo 3 vezes. E ele mentiu sobre o segredo, dizendo que perderia a força se fosse amarrado com cordas novas ou se fossem trançadas 7 tranças de seu cabelo. Cada vez, Dalila testava Sansão e ele escapava facilmente. Por fim, cansado da insistência de Dalila, Sansão revelou: "Jamais passou navalha sobre minha cabeça, pois sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe." Dalila percebeu que ele havia contado a verdade. Enquanto Sansão dormia, ela chamou um homem para cortar suas tranças. O Espírito do Senhor o deixou e Sansão perdeu a força. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o prenderam em Gaza, onde foi forçado a girar um moinho como escravo. Cego e humilhado, Sansão foi levado ao templo de Dagom para ser exibido como troféu diante de milhares de filisteus. Durante a celebração, eles zombaram e festejaram a derrota do maior inimigo. Sansão pediu a um servo que o colocasse entre as colunas centrais do templo. Ali, orou: "Senhor, lembra-te de mim e dá-me força, só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos." Com um último esforço, Sansão empurrou as colunas e o templo desabou, matando Sansão e milhares de filisteus. Assim ele cumpriu sua missão de começar a libertar Israel,
mesmo ao custo da própria vida. A trajetória de Sansão revela o contraste entre dons extraordinários e fraquezas humanas. Sua força vinha de Deus, mas suas escolhas o conduziram à ruína. Ainda assim, no momento final, Sansão voltou-se para Deus e cumpriu seu propósito, mostrando que a misericórdia divina pode agir mesmo em meio à fragilidade humana. Após sua morte, os parentes de Sansão vieram buscar seu corpo e o sepultaram entre Sorá e Estaol no túmulo de Manoá, seu pai. O povo de Israel, abalado pela perda, refletiu sobre as lições deixadas por aquele que, apesar de suas falhas, foi instrumento de Deus para desafiar a opressão e reacender a esperança. A história de Sansão ecoou por gerações, lembrando que o verdadeiro poder não está apenas na força física, mas na dependência do Senhor. Seus erros e acertos serviram de alerta e inspiração, mostrando que Deus pode usar até mesmo os mais imperfeitos para cumprir seus planos. Sansão, o juiz de força lendária e coração inquieto, deixou um legado de coragem, advertência e fé. Sua vida, marcada por altos e baixos, continua a desafiar e inspirar todos aqueles que buscam compreender o mistério da graça e do propósito divino. Quarto episódio. Samuel, o menino chamado por Deus. A história de Samuel começa em um tempo de silêncio espiritual em Israel. O povo estava disperso, a liderança sacerdotal era fraca e a palavra do Senhor era rara. Em Siló, o santuário central de Israel, vivia um sacerdote chamado Eli, já idoso e cansado, que tentava manter a ordem religiosa enquanto seus próprios filhos, Ofni e Finéias, desonravam o altar com corrupção e desprezo pelas coisas sagradas. Em meio a esse cenário, havia uma mulher chamada Ana, marcada pela tristeza da esterilidade. Ana era casada com Eucana, um homem piedoso que todos os anos subia a Siló para adorar e oferecer sacrifícios. Ana sofria com as provocações de Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha filhos e zombava de sua infertilidade. Mesmo assim, Ana persistia em oração, derramando sua alma diante de Deus. Em uma dessas visitas a Siló, Ana fez um voto. Se Deus lhe concedesse um filho, ela o entregaria ao Senhor por todos os dias de sua vida, e nenhuma navalha passaria sobre sua cabeça. Eli, ao vê-la orando em silêncio, pensou que ela estivesse embriagada, mas Ana explicou que estava apenas angustiada. Eli, então, a abençoou e Ana voltou para casa com o coração aliviado. Deus ouviu sua oração e Ana concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, que significa ouvido por Deus. Quando Samuel foi desmamado, Ana o levou a Siló e o entregou a Eli, cumprindo seu voto. Ela ofereceu um sacrifício de gratidão e orou um cântico de louvor, exaltando a soberania de Deus que exalta os humildes e abate os soberbos. Samuel passou a servir no santuário, vestindo uma pequena túnica de linho que Ana lhe trazia a cada ano. O menino crescia diante do Senhor e sua presença era um contraste à corrupção dos filhos de Eli. O povo de Israel via em Samuel uma esperança silenciosa, uma promessa de renovação espiritual. Eli, apesar da idade, reconhecia a graça de Deus sobre o menino e o abençoava, pedindo que o Senhor lhe desse mais filhos, em recompensa por sua entrega. O tempo passou, e certa noite, enquanto Samuel dormia no santuário, ouviu uma voz chamando: Samuel. Pensando ser Eli, correu até o sacerdote, mas ele disse que não havia chamado. Isso se repetiu 3 vezes, até que Eli percebeu que era Deus quem chamava o menino. Então orientou Samuel: se ele te chamar de novo, diga:
Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Na quarta vez, Samuel respondeu como Eli ensinara. O Senhor, então, revelou a Samuel que traria juízo sobre a casa de Eli, pois seus filhos haviam se corrompido e ele não os repreendera com rigor. Pela manhã, Eli pediu que Samuel contasse tudo o que ouvira. Mesmo temeroso, Samuel relatou a visão e Eli reconheceu a justiça de Deus. Ele é o Senhor, que faça o que achar melhor. A partir daquele dia, Samuel cresceu em graça e reputação, e o Senhor estava com ele. Em todo Israel, de Dan a Berseba, ficou claro que Samuel era confirmado como profeta do Senhor. Deus continuava a se revelar a Samuel em Siló, e a palavra do Senhor voltava a ser ouvida em Israel. Enquanto Samuel amadurecia, Israel enfrentava ameaças externas e internas. Os filisteus continuavam a oprimir o povo e a liderança sacerdotal estava em crise. O povo buscava direção e Samuel se tornou o elo entre Deus e Israel, guiando o povo em tempos de incerteza. O chamado de Samuel marcou o início de uma nova era. Ele seria o último dos juízes e o primeiro grande profeta após Moisés. Sua vida foi dedicada ao serviço, à intercessão e à liderança espiritual, preparando o caminho para a transição de Israel de uma confederação de tribos para uma nação unificada sob a monarquia. A história de Samuel começa com a oração de uma mulher aflita e se desdobra em uma trajetória de fidelidade, escuta e coragem. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus desde a infância e nunca deixou de responder ao chamado, mesmo diante de desafios e responsabilidades crescentes. Samuel tornou-se referência de integridade, humildade e compromisso com o Senhor. Sua infância, marcada pela entrega e obediência, moldou o caráter de um líder que, ao longo da vida, buscou sempre a vontade de Deus acima de interesses pessoais ou pressões externas. O menino chamado por Deus se tornaria o profeta que ungiu reis, confrontou líderes e intercedeu pelo povo, tornando-se um dos grandes pilares da história de Israel. Sua jornada inspira todos aqueles que desejam ouvir e obedecer à voz do Senhor, mesmo quando o mundo ao redor parece mergulhado em silêncio e confusão. A história de Samuel é um convite à oração persistente, à escuta atenta e à entrega total. É um lembrete de que Deus ouve os clamores do coração, chama pessoas comuns para missões extraordinárias e transforma vidas marcadas pela dor em instrumentos de renovação e esperança para toda uma geração. Quinto episódio: Samuel, o profeta e a Arca de Deus. A infância de Samuel foi marcada por experiências singulares no santuário de Siló. Ele crescia diante do Senhor, aprendendo a servir, ouvindo, observando e, sobretudo, sendo moldado pela presença de Deus. Enquanto isso, Israel vivia tempos de instabilidade, ameaçado pelos filisteus e carente de liderança espiritual. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, continuavam a desonrar o sacerdócio, e o povo se afastava dos caminhos do Senhor. Certo dia, os filisteus se prepararam para atacar Israel. O medo se espalhou entre as tribos, e os anciãos decidiram trazer a Arca da Aliança de Siló para o campo de batalha, acreditando que a presença do símbolo sagrado lhes garantiria a vitória. Hofni e Finéias acompanharam a arca, mas o que deveria ser fonte de esperança se transformou em tragédia. Os filisteus venceram a batalha, mataram 30.000 israelitas, incluindo Hofni e Finéias, e capturaram a Arca de Deus. A notícia do desastre chegou a Siló. Um mensageiro correu até Eli, que aguardava ansioso à beira do caminho.
Ao ouvir que a arca havia sido tomada e seus filhos mortos, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A esposa de Finéias, grávida, ao saber da notícia, entrou em um trabalho de parto e deu à luz um filho, a quem chamou Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel, pois a arca havia sido levada pelos inimigos. Os filisteus levaram a arca para Asdod e a colocaram no templo de Dagom, seu deus. Na manhã seguinte, encontraram a estátua de Dagom caída diante da arca. Eles a ergueram, mas no dia seguinte, Dagom estava novamente prostrado, com a cabeça e as mãos quebradas. Além disso, a cidade foi acometida por tumores e pragas. Apavorados, os filisteus enviaram a arca para Gate, depois para Ecrom, mas onde quer que a arca fosse, calamidades os atingiam. Após 7 meses de sofrimento, os filisteus decidiram devolver a arca. Consultaram seus sacerdotes e adivinhos, que recomendaram enviar a arca com uma oferta de ouro, em forma de tumores e ratos, símbolos das pragas que haviam sofrido. Colocaram a arca em uma carroça nova puxada por 2 vacas que nunca haviam sido julgadas, e observaram o caminho que as tomariam. As vacas seguiram direto para Bet-Semes, em território israelita, confirmando que o Senhor havia sido a causa de seus sofrimentos. Os habitantes de Bet-Semes ficaram radiantes ao ver a arca retornar. Ofereceram sacrifícios e louvaram a Deus, mas alguns, por curiosidade, olharam dentro da arca e foram feridos pelo Senhor. Temendo a santidade de Deus, enviaram a arca para Kiriat-Jearim, onde ficou sob os cuidados de Abinadab e de seu filho Eleazar, consagrado para guardá-la. Durante esse período, Israel lamentou sua situação e buscou o Senhor. Samuel, agora adulto e reconhecido como profeta, reuniu o povo em Mispá. Ele exortou os israelitas a abandonarem os deuses estrangeiros e a se voltarem de todo o coração para o Senhor. O povo jejuou, confessou seus pecados e renovou a aliança com Deus. Os filisteus, ao saberem da reunião em Mispá, marcharam para atacar Israel. O povo, temendo uma nova derrota, pediu a Samuel que clamasse ao Senhor por eles. Samuel ofereceu um cordeiro em holocausto e orou. O Senhor respondeu com um forte trovão, confundindo os filisteus, que foram derrotados pelos israelitas. Samuel ergueu uma pedra entre Mispá e Sem, chamando-a de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. A partir desse momento, os filisteus foram subjugados, e Israel recuperou as cidades que havia perdido. Samuel continuou a julgar Israel, percorrendo Betel, Gilgal, Mispá e retornando a Ramá, onde estabeleceu uma casa e um altar ao Senhor. A história da arca revela a santidade e o poder de Deus. Ela não era um amuleto, mas símbolo da presença divina, que não podia ser manipulada ou tratada com leviandade. Samuel, como profeta e juiz, guiou o povo de volta à fidelidade, mostrando que a verdadeira vitória vem da obediência, não de rituais vazios. O episódio da arca e o ministério de Samuel marcam uma virada na história de Israel. O povo, antes disperso e derrotado, reencontra sua identidade e esperança na liderança de um homem íntegro, sensível à voz de Deus e comprometido com a justiça. Samuel torna-se o elo entre o tempo dos juízes e o início da monarquia, preparando Israel para uma nova etapa em sua jornada. A presença de Samuel, sua intercessão e sua coragem em confrontar o pecado trouxeram restauração e paz. Sua vida é exemplo de fidelidade, discernimento e entrega total ao chamado divino. Ele não buscou glória pessoal, mas serviu ao Senhor e ao povo com humildade e determinação. O povo de Israel, agora unido e fortalecido, experimentou um tempo de paz e prosperidade, reconhecendo que a verdadeira glória não estava na arca em si, mas no Deus que habitava no meio deles. Samuel, o profeta e juiz, continuou a ser farol de esperança e renovação, guiando Israel com sabedoria
e temor do Senhor. Sexto episódio: Samuel, o líder que restaura Israel. O tempo seguia seu curso em Israel, e Samuel, agora adulto, consolidava-se como profeta e juiz em meio a um povo marcado por perdas, incertezas e o desejo de recomeço. Após o retorno da Arca da Aliança, que havia sido capturada pelos filisteus e devolvida de forma milagrosa, o povo de Israel vivia um momento de profunda reflexão. A tragédia da derrota militar, a perda da arca e a morte de Eli e seus filhos deixaram marcas profundas, mas também abriram espaço para uma renovação espiritual. Samuel percorreu as cidades de Israel, de Betel a Gilgal, de Mispa a Ramá, levando consigo a mensagem de arrependimento e reconciliação. Ele convocava o povo a abandonar os ídolos e deuses estrangeiros, a destruir os postes sagrados de Astarote e Baal e a voltar-se de todo o coração ao Senhor. O povo, tocado pela sinceridade e autoridade de Samuel, começou a se reunir em Mispa para jejuar, confessar pecados e buscar a restauração da aliança com Deus. Nesse clima de renovação, os filisteus, atentos ao movimento de Israel, decidiram atacar novamente. O medo se espalhou entre os israelitas, que clamaram a Samuel: "Não deixes de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus." Samuel, então, tomou um cordeiro e o ofereceu em holocausto ao Senhor, intercedendo pelo povo. No momento do sacrifício, enquanto os filisteus se aproximavam, Deus trovejou com grande estrondo sobre eles, causando confusão e pânico. Os israelitas avançaram e derrotaram os inimigos, recuperando as cidades perdidas e estabelecendo um tempo de paz. Em gratidão, Samuel ergueu uma pedra entre Mispa e Senrim, chamando-a de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse marco tornou-se símbolo da fidelidade divina e do recomeço de Israel sob a liderança de um homem íntegro, sensível à voz de Deus. Samuel continuou a julgar Israel durante muitos anos. Ele não buscava poder ou prestígio, mas servia ao povo com justiça, discernimento e humildade. A sua casa ficava em Ramá, onde também levantou um altar ao Senhor, tornando-se referência de liderança espiritual e moral para toda a nação. Durante seu ministério, Samuel testemunhou a transição de Israel de uma confederação de tribos para uma nação unificada, preparando o caminho para a monarquia que viria. Ele ensinou que a verdadeira vitória não vinha de símbolos religiosos ou estratégias humanas, mas da obediência sincera e do coração quebrantado diante de Deus. O legado de Samuel ecoou por gerações. Um líder que restaurou a esperança, guiou o povo ao arrependimento e abriu as portas para uma nova etapa na história de Israel. Sua vida é um convite à fidelidade, à escuta atenta da voz de Deus e à coragem de liderar mesmo em tempos de crise. O povo de Israel, agora unido e fortalecido, experimentou paz e prosperidade, reconhecendo que a verdadeira glória estava no Deus que habitava entre eles. Samuel, profeta e juiz, permaneceu como farol de esperança e renovação, mostrando que mesmo em meio ao caos, Deus levanta líderes para restaurar e conduzir seu povo. Sétimo episódio: Samuel, o profeta confronta o povo e a transição para a monarquia. O tempo avançava em Israel e Samuel, já idoso, permanecia como referência de liderança, justiça e espiritualidade. Sua presença era símbolo de estabilidade em meio às incertezas, e sua voz ecoava como a de um pai amoroso, mas firme, para toda a nação. O povo, após anos de relativa paz e prosperidade sob sua liderança, começou a olhar para as nações vizinhas e a desejar algo diferente, um rei humano, visível, que liderasse exércitos e trouxesse prestígio diante dos povos ao redor. O pedido por um rei. A inquietação do povo cresceu quando os filhos de Samuel,
Joel e Abias, a quem ele havia designado como juízes em Beer-seba, começaram a agir de forma corrupta, aceitando subornos e pervertendo a justiça. Os anciãos de Israel, preocupados com o futuro da liderança, reuniram-se e foram até Ramá, onde Samuel residia, para apresentar-se o pedido. Constitua-nos um rei para que nos lidere, como tem em todas as outras nações. Samuel ficou profundamente entristecido. Ele sabia que o desejo do povo por um rei não era apenas uma questão administrativa, mas uma rejeição do governo direto de Deus sobre Israel. Em oração, Samuel buscou orientação do Senhor, que lhe respondeu: atenda ao pedido do povo, pois não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles têm feito isso desde que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e servindo a outros deuses. Mesmo assim, Deus instruiu Samuel a advertir o povo sobre as consequências de ter um rei. Samuel reuniu os anciãos e, com voz grave, descreveu o que significaria viver sobre uma monarquia. O rei tomará seus filhos para servirem em seus carros e cavalaria, fará deles chefes de 1000 e de 50. Obrigará a lavrar seus campos, colher suas searas e fabricar armas de guerra. Tomará suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor de seus campos, vinhas e olivais, e dará aos seus oficiais. Vocês se tornarão seus servos, e, naquele dia, clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Apesar do alerta, o povo insistiu. Queremos um rei sobre nós. Queremos ser como as outras nações, com um rei que nos lidere e conduza nossas guerras. Samuel e a escolha de Saul. Samuel, obediente, voltou-se ao Senhor, que confirmou: atenda ao pedido deles, e dê-lhes um rei. Assim, inicia-se uma nova fase na história de Israel, marcada pela transição do tempo dos juízes para o tempo dos reis. Certo dia, um jovem chamado Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, saiu à procura das jumentas de seu pai, que haviam se perdido. Após dias de busca infrutífera, Saul, acompanhado de um servo, decidiu consultar o homem de Deus em Ramá, pois era conhecido em toda a terra que as palavras de Samuel se cumpriam. Deus já havia revelado a Samuel na véspera que enviaria a ele um homem de Benjamim, a quem deveria ungir como príncipe sobre Israel. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará meu povo. Samuel recebeu Saul com honra, convidando-o para uma refeição especial e reservando-lhe o lugar de destaque. Na manhã seguinte, Samuel ungiu Saul com óleo, declarando: o Senhor o ungiu como líder de sua herança. Em seguida, profetizou sobre os sinais que aconteceriam para confirmar o chamado de Deus. Saul, ao partir, viu cumprir-se cada sinal. Encontrou homens que lhe deram pão, um grupo de profetas com quem profetizou, e seu coração foi transformado por Deus. Quando retornou à sua casa, Saul guardou silêncio sobre a unção, mantendo humildade diante de sua família. A proclamação pública. Samuel convocou todo o povo em Mispá para apresentar o novo rei. Por sorteio, a tribo de Benjamim foi escolhida. Depois, a família de Matri, até chegar a Saul. No entanto, Saul estava escondido entre a bagagem, temeroso e relutante diante da responsabilidade. O povo o encontrou e, ao vê-lo, impressionou-se com sua altura e aparência. Não há ninguém como ele entre todo o povo. Todos gritaram: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres da monarquia, registrando tudo em um livro diante do Senhor. Saul retornou para sua casa, acompanhado por homens cujo coração Deus havia tocado, mas alguns desprezaram Saul, recusando-se a reconhecê-lo. Logo, Saul enfrentou seu primeiro grande desafio como líder. Na cidade de Jabes de Aberes, os amonitas cercaram os habitantes e ameaçaram humilhá-los. Os anciãos de Jabes
pediram 7 dias para buscar socorro entre as tribos de Israel. Quando a notícia chegou a Saul, ele estava no campo, arando com bois. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele e, tomado de indignação, Saul convocou todo o povo para a batalha, cortando bois e enviando pedaços por todo Israel como sinal de urgência. O povo respondeu ao chamado e um exército de 300.000 israelitas e 30.000 homens de Judá marchou para libertar Jabes. Saul dividiu o exército em 3 companhias e, ao amanhecer, atacou os amonitas, derrotando-os completamente. O povo celebrou a vitória e reconheceu Saul como rei, renovando a coroação em Gilgal, onde ofereceram sacrifícios e se alegraram diante do Senhor. O discurso de despedida de Samuel. Com a monarquia estabelecida, Samuel convocou o povo para um grande encontro. Ali, diante de todos, Samuel fez seu discurso de despedida como juiz e líder supremo. Ele pediu que o povo testemunhasse sua integridade ao longo dos anos. Aqui estou. Se tomei o boi de alguém, se defraudei, se aceitei suborno, digam e eu o restituirei. O povo confirmou sua honestidade. Samuel, então, relembrou a história de Israel desde a saída do Egito, passando pelos juízes até aquele momento. Ele destacou que, mesmo diante da infidelidade do povo, Deus nunca deixou de enviar libertadores. Samuel advertiu: agora, vocês pediram um rei. O Senhor concedeu. Mas se vocês e o rei temerem ao Senhor e obedecerem à sua voz, tudo irá bem. Mas se desobedecerem, a mão do Senhor será contra vocês. Para confirmar a mensagem, Samuel orou e Deus enviou trovões e chuva em plena colheita de trigo, um fenômeno incomum que aterrorizou o povo. Eles reconheceram o pecado de pedir um rei e suplicaram a Samuel que intercedesse por eles. Samuel respondeu: não temam. Vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor. Sirvam-no de todo o coração. Não se desviem para idólatras inúteis. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Eu lhes ensinarei o caminho bom e reto. Temam ao Senhor e sirvam-no fielmente. Se persistirem no mal, vocês e o rei serão destruídos. O legado de Samuel. Samuel continuou a ser profeta e intercessor, mesmo após a coroação de Saul. Ele visitava regularmente as cidades de Israel, julgando causas, ensinando e mantendo viva a aliança entre Deus e o povo. Sua vida era marcada pela oração, pela escuta atenta da voz divina e pela coragem de confrontar, orientar e corrigir, mesmo quando isso significava enfrentar reis e multidões. O episódio da transição para a monarquia marca um divisor de águas na história de Israel. Samuel, o último dos juízes e o primeiro grande profeta após Moisés, encerra seu ciclo como líder supremo, mas permanece como conselheiro, profeta e referência espiritual. Sua fidelidade, discernimento e humildade são exemplos eternos de liderança servidora. O povo de Israel, agora sob um rei, experimenta novos desafios e oportunidades. A monarquia trará conquistas e crises, glórias e quedas, mas a voz profética de Samuel continuará ecoando, lembrando que a verdadeira segurança não está em reis ou exércitos, mas no Senhor, Deus de Israel. A história de Samuel é um convite à confiança, à obediência e à esperança. Ele mostra que, mesmo em tempos de mudança e incerteza, Deus levanta líderes para guiar, advertir e restaurar seu povo. O legado de Samuel permanece como farol para todas as gerações que buscam ouvir e seguir a voz do Senhor acima de qualquer sistema humano ou poder terreno. 8º episódio: Samuel, a unção de Saul e os desafios do primeiro rei. O tempo de Samuel como juiz e profeta já se estendia por muitos anos.
Israel, após décadas de instabilidade, experimentava agora um momento de relativa paz, mas também de inquietação. O povo, olhando para as nações vizinhas, sentia-se diferente, vulnerável, desejando um líder visível, alguém que marchasse à frente dos exércitos e trouxesse prestígio diante dos povos. A pressão por mudanças crescia, e o clamor por um rei tornava-se cada vez mais forte. O pedido por um rei. Samuel, já idoso, havia nomeado seus filhos, Joel e Abias, como juízes em Berseba. No entanto, eles não seguiram o exemplo do pai. Buscavam ganhos pessoais, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Os anciões de Israel, preocupados com o futuro da liderança, reuniram-se e foram até Ramá, onde Samuel residia. Apresentaram seu pedido. Constitua-nos um rei para que nos lidere, como tem todas as outras nações. O pedido feriu Samuel profundamente. Ele sabia que, por trás do desejo do povo, havia uma rejeição ao governo direto de Deus. Em oração, Samuel buscou orientação do Senhor, que respondeu: "Atenda ao pedido do povo, pois não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles têm feito isso desde que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e servindo a outros deuses." Mesmo assim, Deus instruiu Samuel a advertir o povo sobre as consequências de ter um rei. Samuel reuniu os anciãos e, com voz grave, descreveu o que significaria viver sob uma monarquia. O rei tomará seus filhos para servirem em seus carros e cavalaria. Fará deles chefes de 1000 e de 50. Obrigará a lavrar seus campos, colher suas searas e fabricar armas de guerra. Tomará suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor de seus campos, vinhas e olivais, e dará aos seus oficiais. Vocês se tornarão seus servos, e naquele dia clamarão por causa do rei que escolheram. Mas o Senhor não os ouvirá. Apesar do alerta, o povo insistiu. Queremos um rei sobre nós. Queremos ser como as outras nações, com um rei que nos lidere e conduza nossas guerras. Samuel, obediente, voltou-se ao Senhor, que confirmou: "Atenda ao pedido deles e dê-lhes um rei." Assim, Samuel despediu o povo e aguardou a direção de Deus. A escolha de Saul. Em uma manhã comum, um jovem chamado Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, saiu à procura das jumentas de seu pai, que haviam se perdido. Saul era alto, de boa aparência, distinguindo-se entre todos os israelitas. Após dias de busca infrutífera, Saul, acompanhado de um servo, decidiu consultar o homem de Deus em Ramá, pois era conhecido em toda a terra que as palavras de Samuel se cumpriam. Deus já havia revelado a Samuel, na véspera, que enviaria a ele um homem de Benjamim, a quem deveria ungir como príncipe sobre Israel. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo." Samuel recebeu Saul com honra, convidando-o para uma refeição especial e reservando-lhe o lugar de destaque. Na manhã seguinte, Samuel ungiu Saul com óleo, declarando: "O Senhor o ungiu como líder de sua herança." Em seguida, profetizou sobre os sinais que aconteceriam para confirmar o chamado de Deus. Saul, ao partir, viu cumprir-se cada sinal. Encontrou homens que lhe deram pão, um grupo de profetas com quem profetizou, e seu coração foi transformado por Deus. Quando retornou à sua casa, Saul guardou silêncio sobre a unção, mantendo humildade diante de sua família. A proclamação pública de Saul. Samuel convocou todo o povo em Mispa para apresentar o novo rei. Por sorteio, a tribo de Benjamim foi escolhida, depois a família de Matri, até chegar a Saul. No entanto, Saul estava escondido entre a bagagem, temeroso e relutante diante da responsabilidade. O povo o encontrou e, ao vê-lo, impressionou-se com sua estatura e aparência. Não há ninguém como ele entre todo o povo. Todos gritaram: "Viva o rei!" Samuel explicou ao povo os direitos e deveres da monarquia
registrando tudo em um livro diante do Senhor. Saul retornou para sua casa, acompanhado por homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns desprezaram Saul, recusando-se a reconhecê-lo. O primeiro desafio de Saul. Logo, Saul enfrentou seu primeiro grande desafio como líder. Na cidade de Jabes-Gileade, os amonitas cercaram os habitantes e ameaçaram humilhá-los. Os anciãos de Jabes pediram 7 dias para buscar socorro entre as tribos de Israel. Quando a notícia chegou a Saul, ele estava no campo, arando com bois. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele e, tomado de indignação, Saul convocou todo o povo para a batalha, cortando bois e enviando pedaços por todo Israel como sinal de urgência. O povo respondeu ao chamado e um exército de 300.000 israelitas e 30.000 homens de Judá marchou para libertar Jabes-Gileade. Saul dividiu o exército em 3 companhias e, ao amanhecer, atacou os amonitas, derrotando-os completamente. O povo celebrou a vitória e reconheceu Saul como rei, renovando a coroação em Gilgal, onde ofereceram sacrifícios e se alegraram diante do Senhor. O discurso de despedida de Samuel. Com a monarquia estabelecida, Samuel convocou o povo para um grande encontro. Ali, diante de todos, Samuel fez seu discurso de despedida como juiz e líder supremo. Ele pediu ao povo que testemunhasse sua integridade ao longo dos anos. Aqui estou. Se tomei o boi de alguém, se defraudei, se aceitei suborno, digam e eu restituirei. Os anciãos de Israel confirmaram sua honestidade. Samuel, então, relembrou a história de Israel, desde a saída do Egito, passando pelos juízes até aquele momento. Ele destacou que, mesmo diante da infidelidade do povo, Deus nunca deixou de enviar libertadores. Samuel advertiu: agora vocês pediram um rei. O Senhor concedeu. Mas se vocês e o rei temerem ao Senhor e obedecerem à sua voz, tudo irá bem. Mas se desobedecerem, a mão do Senhor será contra vocês. Para confirmar a mensagem, Samuel orou e Deus enviou trovões e chuva em plena colheita de trigo, um fenômeno incomum que aterrorizou o povo. Eles reconheceram o pecado de pedir um rei e suplicaram a Samuel que intercedesse por eles. Samuel respondeu: não temam, vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor. Sirvam-no de todo o coração. Não se desviem para ídolos inúteis. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Eu os ensinarei o caminho bom e reto. Temam o Senhor e sirvam-no fielmente. Se persistirem no mal, vocês e o rei serão destruídos. O início do reinado de Saul. Saul iniciou seu reinado com humildade e coragem, liderando o povo em batalhas e buscando orientação de Samuel. No entanto, logo enfrentaria desafios que testariam seu caráter e sua fidelidade a Deus. O povo de Israel, agora sob um rei, experimentava novos desafios e oportunidades. A monarquia traria conquistas e crises, glórias e quedas, mas a voz profética de Samuel continuaria ecoando, lembrando que a verdadeira segurança não está em reis ou exércitos, mas no Senhor, Deus de Israel. O legado de Samuel. Samuel continuou a ser profeta e intercessor mesmo após a coroação de Saul. Ele visitava regularmente as cidades de Israel, julgando causas, ensinando e mantendo viva a aliança entre Deus e o povo. Sua vida era marcada pela oração, pela escuta atenta da voz divina e pela coragem de confrontar, orientar e corrigir, mesmo quando isso significava enfrentar reis e multidões. O episódio da transição para a monarquia marca um divisor de águas na história de Israel. Samuel, o último dos juízes e o primeiro grande profeta após Moisés, encerra seu ciclo como líder supremo, mas permanece como conselheiro, profeta e referência espiritual. Sua fidelidade, discernimento e humildade são exemplos eternos de liderança servidora. A história de Samuel e a unção de Saul mostram que, mesmo em tempos de mudança e incerteza,
Deus levanta líderes para guiar, advertir e restaurar seu povo. O legado de Samuel permanece como farol para todas as gerações que buscam ouvir e seguir a voz do Senhor, acima de qualquer sistema humano ou poder terreno. Nono episódio: Saul, entre a ascensão e a queda. O reinado de Saul marcou uma nova era para Israel. Após séculos sob a liderança de juízes e profetas, o povo finalmente tinha um rei. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, foi escolhido por Deus e ungido por Samuel. Ele era alto, imponente e, a princípio, humilde. Sentia-se pequeno diante da missão, relutando em assumir o trono. Mas foi confirmado pelo próprio Senhor como o líder que unificaria as tribos e defenderia Israel dos inimigos. A ascensão de Saul. No início de seu reinado, Saul conquistou o respeito do povo, uniu as tribos dispersas, formou um exército eficaz e liderou vitórias importantes contra os amonitas, filisteus e amalequitas. A vitória sobre os amonitas, em Jabes-Gileade, consolidou sua autoridade e trouxe esperança renovada a Israel. O povo celebrou e renovou sua coroação em Gilgal, reconhecendo-o como rei legítimo. Sob sua liderança, Israel experimentou um período de expansão e fortalecimento. Saul demonstrou coragem e habilidade estratégica, enfrentando ameaças externas e estabelecendo fronteiras mais seguras para a nação. Ele também buscou organizar estruturas administrativas e garantir a justiça entre as tribos, tentando equilibrar as diferenças internas que ameaçavam a unidade do povo. Os primeiros conflitos e desobediências. Com o tempo, porém, Saul começou a enfrentar desafios que testariam seu caráter e sua fidelidade a Deus. 2 episódios foram decisivos para sua trajetória. A oferta impaciente. 1 Samuel 13. Antes de uma batalha crucial contra os filisteus, Saul deveria esperar Samuel para oferecer o sacrifício ao Senhor. Impaciente e pressionado pelo medo do povo, Saul decidiu ele mesmo realizar o sacrifício, desobedecendo a ordem divina. Samuel chegou logo depois e, ao saber do ocorrido, anunciou que o reinado de Saul não duraria, pois ele havia desobedecido à vontade de Deus. A desobediência contra os amalequitas, 1 Samuel 15. Deus ordenou a Saul que destruísse completamente os amalequitas e seus bens, mas Saul poupou o rei Agag e os melhores animais, alegando que seriam usados em sacrifícios. Samuel confrontou Saul dizendo: obedecer é melhor do que sacrificar. Por sua desobediência, Saul foi rejeitado como rei pelo Senhor. O Espírito de Deus se retirou dele e um espírito maligno começou a atormentá-lo. O início do fim. A partir desse momento, o reinado de Saul entrou em declínio. Deus escolheu Davi, um jovem pastor, para ser o próximo rei de Israel. Saul, percebendo a popularidade e o favor divino sobre Davi, passou a persegui-lo com ciúme e ódio. O conflito entre Saul e Davi tornou-se o centro da vida política e espiritual de Israel, com Davi fugindo, mas sempre respeitando Saul como o ungido do Senhor. Apesar de seus erros, Saul continuou a liderar Israel em batalhas, mas sua instabilidade emocional e espiritual se agravava. Ele buscava respostas em práticas proibidas, como a consulta a médium de Endor, e sua relação com Deus se tornava cada vez mais distante. O legado de Saul. O reinado de Saul foi marcado por altos e baixos. Ele foi o primeiro a unir as tribos sob uma única autoridade, a criar um exército nacional e estabelecer a monarquia como símbolo de unidade e poder. No entanto, sua incapacidade de obedecer plenamente a Deus e de lidar com suas próprias inseguranças o levaram à ruína. A história de Saul é um retrato vívido das complexidades humanas: coragem e medo, humildade e orgulho, fé e dúvida. Ele foi um líder escolhido, mas que se perdeu ao tentar controlar o que só pertence ao Senhor. No final, Saul enfrentou sua última batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Derrotado e temendo ser capturado, tirou a própria vida. Seu corpo foi exposto pelos inimigos, mas resgatado e honrado pelos habitantes de Jabes-Gileade, em reconhecimento aos seus primeiros feitos como rei. Reflexão.
O episódio de Saul nos lembra que o sucesso diante dos homens não substitui a obediência diante de Deus. O verdadeiro reinado começa e termina no coração. Um coração disposto a ouvir, obedecer e confiar, mesmo quando as circunstâncias parecem fugir ao controle. O povo de Israel, ao ver a ascensão e queda do seu primeiro rei, aprendeu que a liderança humana é limitada, mas a fidelidade de Deus permanece. O caminho estava aberto para um novo capítulo, onde Davi, o homem segundo o coração de Deus, surgiria como o próximo protagonista da história sagrada. Décimo episódio: Saul, o conflito com Davi e o fim do primeiro rei. O reinado de Saul, iniciado com esperança e unidade, mergulhou em uma espiral de conflitos internos e externos. Após suas primeiras vitórias e a consolidação como rei, Saul enfrentou desafios que testaram sua fé, liderança e humanidade. O maior deles, porém, surgiu dentro de seu próprio palácio: Davi, o jovem pastor escolhido por Deus para sucedê-lo. O surgimento de Davi. Após ser rejeitado por Deus devido à sua desobediência, Saul viu o profeta Samuel ungir Davi em segredo. Davi, inicialmente um simples músico na corte, ganhou destaque ao derrotar o gigante filisteu Golias, tornando-se herói nacional e comandante militar. Sua popularidade cresceu rapidamente, despertando o ciúme e a insegurança de Saul. O início da perseguição. O relacionamento entre Saul e Davi deteriorou-se à medida que Davi conquistava vitórias e o carinho do povo. Saul, atormentado por um espírito maligno e pela certeza de que Deus estava com Davi, tentou matá-lo diversas vezes, arremessando lanças, tramando emboscadas e enviando soldados para capturá-lo. Davi, porém, fugiu, contando com a lealdade de Jonatas, filho de Saul, e de outros aliados fiéis. A fuga e as provações de Davi. Durante anos, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas, florestas e cidades estrangeiras. Mesmo perseguido, recusou-se a levantar a mão contra Saul, reconhecendo-o como ungido do Senhor. Em 2 ocasiões, Davi teve a chance de matar Saul, mas poupou sua vida, mostrando respeito e temor a Deus. Essas atitudes revelaram o contraste entre o coração de Davi e o de Saul, cada vez mais consumido pelo medo e pela paranoia. O declínio de Saul. Isolado, Saul afastou-se de Samuel, de sua família e do próprio Deus. Em desespero, chegou a consultar uma médium em Endor, buscando orientação para a guerra final contra os filisteus. Samuel, já falecido, apareceu em Dizão e anunciou o fim de Saul. Ele e seus filhos morreriam na batalha seguinte, e o trono passaria a outro. A batalha final e a morte de Saul. No Monte Gilboa, os filisteus derrotaram Israel. Jonatas e outros filhos de Saul morreram em combate. Gravemente ferido e temendo ser capturado, Saul tirou a própria vida. Os filisteus expuseram seu corpo, mas homens de Jabes de Gileade, em gratidão ao antigo rei, resgataram e sepultaram Saul e seus filhos com honra. O legado de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, responsável por unir as tribos e defender a nação em tempos de crise. Sua trajetória, porém, é marcada por ambiguidade. Começou com humildade e coragem, mas terminou em solidão e tragédia. Seu relacionamento com Davi, repleto de tensão, perseguição e oportunidades perdidas, tornou-se símbolo dos perigos do ciúme, da desobediência e da recusa em aceitar a vontade de Deus. O episódio do conflito entre Saul e Davi ensina que o verdadeiro poder não está apenas na força ou na posição, mas na disposição de ouvir, obedecer e confiar em Deus, mesmo diante dos maiores desafios. A história de Saul é um convite à reflexão sobre liderança, humildade e a importância de um coração alinhado com os propósitos divinos. 11º episódio. Davi, o início do reinado, unificação e conquistas. O eco das batalhas recentes ainda ressoava em Israel quando Davi, o jovem pastor de Belém, finalmente assumiu o trono. O país estava fragmentado, marcado por rivalidades tribais, cicatrizes de guerras e a sombra da liderança de Saul. O caminho de Davi até o trono não foi simples.
ele passou por perseguições, traições e longos anos de espera, sempre confiando na promessa de Deus. O reinado sobre Judá. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, Davi lamentou profundamente a perda, respeitando o luto nacional. A tribo de Judá, reconhecendo sua liderança e coragem, ungiu Davi como rei em Hebrom. Por 7 anos e meio, Davi reinou apenas sobre Judá. Enquanto isso, Isbosete, filho de Saul, foi proclamado rei sobre as demais tribos de Israel, sob influência do general Abner. O país permaneceu dividido, com tensões e pequenas guerras civis entre as casas de Saul e Davi. Durante esse período, Davi consolidou alianças, mostrou-se justo com seus adversários e ganhou respeito até mesmo entre antigos inimigos. Ele buscava a reconciliação, punindo apenas os responsáveis por crimes e evitando vinganças. Sua postura conciliadora preparou o terreno para a unificação que viria. A unificação das tribos. Após anos de conflito, Abner, general de Isbosete, rompeu com seu próprio rei e procurou Davi, reconhecendo que Deus havia escolhido Davi para governar todo Israel. Abner negociou a unificação das tribos, mas foi assassinado, o que quase comprometeu a paz. Davi lamentou publicamente a morte de Abner, demonstrando mais uma vez seu desejo de união e justiça. Com a morte de Isbosete, as tribos do norte ficaram sem liderança. Os anciões de Israel foram até Hebrom e disseram a Davi: "Somos do mesmo sangue. Quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. O Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante." Assim, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Ele tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos, 7 anos e meio em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. A conquista de Jerusalém. Davi precisava de uma capital neutra, que simbolizasse a unidade entre as tribos. Jerusalém, então habitada pelos jebuseus e situada entre Judá e Benjamim, era a escolha perfeita. Os jebuseus zombaram de Davi, dizendo que até cegos e aleijados poderiam defender a cidade. Mas Davi, com estratégia e coragem, conquistou a fortaleza de Sião, que passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ele estabeleceu ali seu palácio, fortaleceu as muralhas e transformou Jerusalém no centro político e espiritual de Israel. A escolha de Jerusalém foi um marco, não pertencia a nenhuma tribo específica, simbolizando a neutralidade e a união. Davi trouxe para lá a Arca da Aliança, tornando a cidade o coração religioso do povo. A celebração da chegada da Arca foi marcada por alegria, música e danças, mostrando a centralidade de Deus no novo reino. Primeiras conquistas e desafios. Logo após a unificação, Davi enfrentou grandes desafios militares. Os filisteus, ao saberem que Davi havia sido ungido rei, se mobilizaram para atacá-lo. Davi consultou o Senhor antes de cada batalha, demonstrando dependência de Deus. Ele derrotou os filisteus em 2 grandes campanhas, consolidando a segurança das fronteiras de Israel e reafirmando seu papel como líder escolhido por Deus. Davi também enfrentou outros povos vizinhos, como Moabitas, Amonitas, Arameus e Edomitas, expandindo o território e estabelecendo Israel como potência regional. Suas vitórias militares trouxeram prosperidade, estabilidade e respeito entre as nações vizinhas. Davi também organizou o governo, nomeando oficiais, juízes e conselheiros. Ele buscava promover a justiça e a paz, restabelecendo rotas comerciais, construindo estradas e incentivando o desenvolvimento econômico. Davi mostrou-se sensível às necessidades do povo, ouvindo suas demandas e resolvendo conflitos com sabedoria. O rei também valorizou a adoração a Deus, preparou os materiais para a construção do templo, que seria erguido por seu filho Salomão, e incentivou o culto, a música e a celebração da fé. Davi escreveu muitos salmos, expressando sua devoção, arrependimento e confiança no Senhor. Desafios internos.
Apesar dos grandes feitos, o início do reinado de Davi não foi isento de dificuldades. Ele precisou lidar com rivalidades tribais, conspirações e a necessidade constante de manter a unidade. A transição de uma confederação de tribos para uma monarquia centralizada exigiu habilidade política e espiritual. Davi também enfrentou dilemas pessoais e familiares. Sua vida foi marcada por momentos de fraqueza, mas ele sempre buscou o arrependimento e a restauração diante de Deus. A humildade para reconhecer erros e a disposição para recomeçar foram marcas do seu caráter. O legado do início do reinado de Davi. O início do reinado de Davi foi um tempo de reconstrução, esperança e renovação espiritual. Sua liderança trouxe unidade, segurança e prosperidade para Israel. Davi tornou-se o exemplo de fé, coragem e dependência de Deus. Seu nome seria lembrado por gerações como o rei segundo o coração de Deus, aquele que unificou o povo e estabeleceu Jerusalém como símbolo da presença divina. Davi não foi perfeito, mas sua trajetória mostra que Deus usa pessoas comuns, com virtudes e falhas, para realizar grandes propósitos. O início do seu reinado é um convite à confiança, à busca pela unidade e à fidelidade ao chamado divino. 12º episódio. Davi. Pecados, conflitos familiares e legado espiritual. O reinado de Davi, após um início marcado por conquistas e unificação, atravessou fases de profunda complexidade. O rei, antes símbolo de coragem e devoção, enfrentou desafios internos que abalaram sua família, sua reputação e a estabilidade do reino. Este episódio mergulha nos anos mais turbulentos de Davi, revelando sua humanidade, seus erros e a busca constante pelo perdão e restauração. O pecado com Batseba. No auge de seu poder, Davi cometeu um dos atos mais graves de sua vida. Durante uma campanha militar, permaneceu em Jerusalém enquanto seus exércitos lutavam. De seu terraço, viu Batseba, esposa de Urias, tomando banho. Consumido pelo desejo, mandou chamá-la e se deitou com ela. Quando soube que ela engravidara, Davi tentou encobrir o caso, trazendo Urias de volta do fronte para que dormisse com a esposa. Urias, porém, recusou-se a ir para casa enquanto seus companheiros estavam em guerra. Diante da integridade de Urias, Davi arquitetou sua morte. Ordenou que fosse colocado na linha de frente da batalha, onde acabou caindo. Após o luto, Davi tomou Batseba como esposa. Mas o Senhor enviou o profeta Natã, que confrontou o rei com uma parábola sobre injustiça. Ao perceber que era o alvo da denúncia, Davi confessou seu pecado. Natã anunciou o perdão divino, mas também as consequências. A espada jamais se afastaria de sua casa, e o filho nascido da união com Batseba morreria. Davi jejuou e orou pela vida do filho, mas a criança morreu. Em meio ao luto, Davi reconheceu a soberania de Deus e buscou consolo. Mais tarde, ele e Batseba tiveram outro filho, Salomão, a quem o Senhor amou profundamente. Conflitos familiares e rebeliões. As consequências do pecado de Davi se manifestaram de forma dolorosa em sua família. Amnon, seu primogênito, violentou Tamar, sua meia-irmã. Absalão, irmão de Tamar, matou Amnon em vingança e fugiu. Após anos de exílio, Absalão retornou a Jerusalém, mas a relação com o pai permaneceu tensa. Absalão, carismático e ambicioso, conquistou o coração do povo e organizou uma rebelião contra Davi. O rei, para evitar derramamento de sangue na cidade, fugiu de Jerusalém com seus seguidores mais fiéis. Durante a fuga, Davi enfrentou humilhações, traições e o medo constante de perder tudo o que havia construído. A guerra civil foi marcada por batalhas e reviravoltas. No confronto decisivo, Absalão ficou preso pelos cabelos em uma árvore e foi morto por Joabe, general de Davi,
apesar das ordens do rei para que o poupasse. Ao saber da morte do filho, Davi chorou amargamente. Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar? O luto de Davi tocou todo o povo, revelando o peso da dor paterna e das consequências de escolhas passadas. O censo e a praga. Em outro momento, Davi ordenou um censo militar, buscando medir a força de seu exército, atitude interpretada como falta de confiança em Deus. O Senhor enviou o profeta Gade para anunciar o castigo. Uma praga assolou Israel, ceifando milhares de vidas. Davi, arrependido, intercedeu pelo povo e construiu um altar na eira de Araúna, onde ofereceu sacrifícios. O local se tornaria mais tarde o terreno do Templo de Jerusalém. O legado espiritual de Davi. Apesar de seus erros, Davi nunca deixou de buscar a Deus. Escreveu salmos de arrependimento, louvor e confiança, que atravessaram séculos como expressão sincera da alma humana diante do divino. Sua vida foi marcada por altos e baixos, mas também por uma fé resiliente e uma disposição constante para recomeçar. Davi preparou o caminho para a construção do templo, organizando os levitas, músicos e recursos necessários. Deu instruções a Salomão, seu filho, exortando-o a seguir os caminhos do Senhor com integridade e fidelidade. A trajetória de Davi é um convite à honestidade diante das próprias fraquezas e à confiança no perdão de Deus. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não pela ausência de falhas, mas pela disposição de se arrepender, aprender e buscar restauração. Seu legado espiritual influenciou gerações, tornando-se referência de liderança, adoração e esperança. Décimo terceiro episódio. Salomão. Sabedoria, construção do templo e o auge de Israel. O reinado de Salomão marca o auge do reino de Israel, um tempo de prosperidade, paz e esplendor sem igual na história do povo hebreu. Filho de Davi e Batseba, Salomão herdou um trono consolidado, mas também o desafio de manter a unidade, a justiça e a aliança com Deus. A ascensão de Salomão. Após a morte de Davi, o trono foi disputado por Adonias, irmão mais velho de Salomão, que tentou se proclamar rei com o apoio de alguns líderes. Porém, Batseba e o profeta Natã intervieram junto a Davi, que confirmou Salomão como seu sucessor. O jovem foi ungido rei em meio às celebrações, e logo nos primeiros dias demonstrou sabedoria e firmeza ao lidar com rivais e consolidar sua autoridade. Ele perdoou alguns adversários, mas puniu aqueles que ameaçavam a estabilidade do reino, mostrando equilíbrio entre misericórdia e justiça. O pedido de sabedoria. Certa noite, em Gibeão, Salomão teve um sonho no qual Deus lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse. Em vez de pedir riquezas, poder ou vida longa, Salomão pediu sabedoria para governar o povo com justiça. Deus se agradou de seu pedido e lhe concedeu não apenas sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra acima de todos os reis de sua época. A sabedoria de Salomão logo se tornou lendária. Um dos episódios mais famosos foi o julgamento entre duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão sugeriu dividir a criança ao meio, e a verdadeira mãe imediatamente abriu mão do filho para salvá-lo. Assim, Salomão revelou discernimento e compaixão, ganhando a confiança e o respeito do povo. O projeto do templo. O maior legado de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Davi havia desejado erguer uma morada permanente para a Arca da Aliança, mas Deus reservou a tarefa para seu filho. Davi mobilizou recursos, trabalhadores e artesãos de todo o reino e de nações vizinhas, como Tiro, cujo rei Irão forneceu madeira de cedro e especialistas. A construção levou 7 anos e envolveu milhares de operários.
O templo foi erguido com pedras lavradas, revestido de ouro puro, adornado com esculturas de querubins, palmeiras e flores. No centro, o Santo dos Santos abrigava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo. A dedicação do templo foi um momento de grande celebração nacional. Salomão liderou orações e sacrifícios, pedindo que Deus ouvisse as súplicas feitas naquele lugar e abençoasse Israel. Uma nuvem encheu o templo, sinal de aprovação divina. Salomão reconheceu a grandeza de Deus e exortou o povo à fidelidade, lembrando que a prosperidade dependia da obediência à aliança. Paz, prosperidade e reconhecimento internacional. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu um período de paz sem precedentes. As fronteiras foram ampliadas, rotas comerciais estabelecidas, e o reino enriqueceu com tributos, comércio e alianças. Salomão construiu cidades fortificadas, palácios, jardins e reservatórios, promovendo o desenvolvimento urbano e agrícola. A fama de sua sabedoria atraiu visitantes de todo o mundo. A rainha de Sabá, fascinada pelos relatos, veio a Jerusalém testar Salomão com enigmas e ficou impressionada com sua inteligência, riqueza e a organização do reino. Ela reconheceu que Deus havia abençoado Israel com um rei justo e sábio. Salomão escreveu provérbios, cânticos e tratados sobre botânica, zoologia e filosofia. Seu governo tornou-se modelo de administração, justiça e cultura, influenciando gerações futuras. Organização e culto. Salomão reorganizou a administração do reino, dividindo Israel em 12 distritos para facilitar a arrecadação de impostos e o suprimento da corte. Nomeou oficiais, juízes e sacerdotes, promovendo a ordem e a justiça. Incentivou o culto a Deus, mantendo o templo como centro espiritual da nação. A vida religiosa floresceu. Festas, sacrifícios e louvores tornaram-se parte do cotidiano. O povo experimentou segurança, fartura e estabilidade, reconhecendo a mão de Deus em cada conquista. Desafios e sinais de alerta. Apesar do esplendor, sinais de alerta começaram a surgir. Para manter alianças políticas, Salomão casou-se com mulheres estrangeiras, trazendo para Jerusalém influências culturais e religiosas diversas. O luxo da corte e o pesado sistema de impostos e trabalhos forçados geraram murmúrios entre o povo. Ainda assim, o período inicial do reinado de Salomão foi marcado por uma busca sincera pela justiça, pela presença de Deus e pelo bem-estar coletivo. O templo tornou-se símbolo da aliança e do compromisso de Israel com o Senhor. O início do reinado de Salomão representa o auge da história de Israel: sabedoria, prosperidade, unidade e adoração. Seu exemplo inspira a buscar discernimento, humildade e compromisso com valores eternos, mas também alerta para os perigos do orgulho, da acomodação e das concessões que, mais adiante, trariam consequências para o reino. No próximo episódio, veremos como as escolhas de Salomão, especialmente suas alianças e concessões, abriram caminho para o declínio do reino e os desafios que se seguiram. 14º episódio. Salomão, o declínio, alianças e as consequências para Israel. O esplendor do reinado de Salomão, que trouxe paz e prosperidade sem precedentes a Israel, começou a dar lugar a sinais de desgaste e divisão. O rei, que no início buscou sabedoria e justiça, passou a enfrentar desafios internos e ceder a pressões externas, comprometendo a fidelidade à aliança com Deus. As alianças e os casamentos políticos. Para fortalecer o reino e garantir paz com nações vizinhas, Salomão firmou alianças políticas por meio de casamentos com princesas estrangeiras. Ao todo, acumulou 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas de povos como egípcios, moabitas, amonitas, sidônios e hititas.
Essas mulheres trouxeram consigo seus deuses e costumes, influenciando Salomão a construir altares e santuários para divindades estrangeiras nos arredores de Jerusalém. O rei, que outrora dedicara o templo ao Senhor, agora permitia práticas idólatras no próprio território de Israel. O povo, vendo o exemplo do monarca, começou a se afastar dos preceitos da lei, e a fé que sustentava a unidade nacional foi sendo corroída por sincretismos e concessões. O peso dos impostos e do trabalho forçado. A grandiosidade das obras de Salomão, o templo, palácios, cidades fortificadas, estradas e reservatórios, exigiu altos custos. Para manter o luxo da corte e as construções monumentais, Salomão instituiu pesados impostos e trabalhos forçados sobre o povo. Tribos do norte, especialmente, sentiram-se sobrecarregadas e marginalizadas, alimentando ressentimentos que, mais tarde, explodiriam em divisão. O rei cercou-se de riquezas, carros, cavalos e exércitos, acumulando ouro e prata em níveis jamais vistos. A corte tornou-se símbolo de opulência, mas também de distanciamento em relação ao povo simples e às origens humildes de Israel. O alerta dos profetas e a advertência divina. Apesar do sucesso aparente, Deus enviou advertências a Salomão por meio de profetas. O Senhor lembrou ao rei que a prosperidade de Israel dependia da fidelidade à aliança. Se Salomão e seu povo se voltassem para outros deuses, o templo seria rejeitado e a nação enfrentaria juízo. Salomão ouviu as advertências, mas, já envolvido em compromissos políticos e religiosos, não voltou atrás de forma decisiva. O surgimento de adversários. Nos últimos anos do reinado, o Senhor levantou adversários para desafiar Salomão. Hadad, o Edomita, e Rezon, de Damasco, começaram a hostilizar Israel nas fronteiras. Internamente, Jeroboão, um oficial talentoso das tribos do norte, rebelou-se contra o rei, após receber uma profecia de que 10 tribos seriam dadas a ele devido à infidelidade de Salomão. O clima de insatisfação e tensão política cresceu, preparando o cenário para a divisão do reino após a morte do rei. O fim do reinado e o legado de Salomão. Salomão reinou 40 anos sobre Israel. Nos últimos dias, refletiu sobre a vaidade das riquezas, dos prazeres e do poder, reconhecendo que tudo é passageiro diante da eternidade de Deus. Ao morrer, foi sepultado em Jerusalém, e seu filho, Roboão, herdou o trono, mas também uma nação à beira da ruptura. O legado de Salomão é ambíguo. Foi o rei que trouxe o auge, mas também abriu caminho para o declínio. A sua sabedoria, obras e salmos atravessaram gerações, mas seu exemplo de concessões e idolatria serviu de alerta para reis e povos futuros. A história de Salomão ensina que o sucesso humano, sem fidelidade e humildade diante de Deus, pode se transformar em ruína. O esplendor do passado não garante o futuro, e a verdadeira grandeza está em permanecer fiel, mesmo diante das tentações do poder e das pressões do mundo. No próximo episódio, será narrada a divisão do reino, as consequências das escolhas de Salomão e o início de uma nova etapa na saga dos reis de Israel. Décimo quinto episódio. O reino dividido. Consequências e novos caminhos. O fim do reinado de Salomão marcou o início de uma das fases mais dramáticas da história de Israel, a divisão do reino. O esplendor e a unidade conquistados ao longo de décadas foram abalados por escolhas políticas, espirituais e sociais que ecoariam por gerações. A ascensão de Roboão. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão foi proclamado rei em Jerusalém. As tribos do norte,
insatisfeitas com os altos impostos e o trabalho forçado imposto por Salomão, enviaram uma comitiva liderada por Jeroboão para pedir alívio das cargas. Roboão consultou os anciãos, que recomendaram moderação e diálogo, mas preferiu ouvir os jovens de sua corte, que sugeriram ainda mais rigor. Em resposta ao pedido do povo, Roboão declarou: "Meu pai o sobrecarregou, eu tornarei o jugo ainda mais pesado." Essa decisão precipitou a ruptura. 10 tribos do norte rejeitaram Roboão e proclamaram Jeroboão como rei, formando o reino de Israel com capital em Samaria. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão, formando o reino de Judá, com capital em Jerusalém. O reino de Israel e o reino de Judá. A divisão trouxe consequências profundas. O reino do norte, liderado por Jeroboão, buscou consolidar sua identidade e evitar que o povo voltasse a Jerusalém para adorar. Para isso, Jeroboão construiu altares em Betel e Dan, instituiu bezerros de ouro e nomeou sacerdotes fora da linhagem levítica, afastando-se ainda mais da lei de Moisés. O reino do sul, sob Roboão, manteve o templo e o sacerdócio tradicional, mas também enfrentou desafios: invasões estrangeiras, instabilidade política e a tentação de adotar práticas idolatras dos povos vizinhos. As consequências da divisão. A unidade conquistada por Davi e Salomão foi substituída por rivalidades, guerras e alianças frágeis. O povo, antes unido pela fé e pela promessa, agora se via separado por fronteiras, costumes e políticas divergentes. Profetas surgiram em ambas as nações, denunciando injustiças, idolatria e chamando o povo ao arrependimento. Apesar dos conflitos, Deus não abandonou Israel nem Judá. Enviou homens e mulheres corajosos para lembrar que a verdadeira segurança e prosperidade dependiam da fidelidade à aliança, não de reis ou sistemas humanos. Reflexão e chamado. A história do reino dividido é um alerta sobre as consequências das escolhas coletivas e individuais. O orgulho, a falta de diálogo e o afastamento dos valores espirituais podem transformar prosperidade em ruína. Entretanto, mesmo em meio à crise, há sempre espaço para recomeço, reconciliação e esperança. O episódio encerra a saga dos grandes reis, mas abre caminho para um novo ciclo de desafios, profetas e promessas. A jornada do povo de Deus segue, marcada por altos e baixos, mas sempre guiada pela mão daquele que permanece fiel, mesmo quando seu povo se dispersa. No próximo e último episódio, será apresentado um encerramento impactante com uma chamada à ação e um versículo bíblico que resuma os aprendizados desta jornada. Décimo sexto episódio, Lições dos Reis, Esperança e Chamado à Jornada. Ao longo dessa jornada, atravessamos séculos de história, fé, lutas, conquistas e quedas. Vimos líderes improváveis como Débora, Gideão e Sansão, chamados por Deus em tempos de crise. Acompanhamos Samuel, o profeta que ouviu a voz divina desde menino e guiou Israel com integridade até a transição para a monarquia. Vivenciamos a ascensão e queda de Saul, a paixão e o arrependimento de Davi, a sabedoria e o declínio de Salomão e, por fim, a dolorosa divisão do reino. Cada episódio revelou mais do coração humano e do caráter de Deus. Heróis e reis, com virtudes e falhas, mostraram que a verdadeira grandeza não está na força, na riqueza ou no poder, mas na humildade, na escuta, na obediência e na busca sincera pelo Senhor. Lições para hoje. A saga dos reis de Israel não é apenas um relato antigo, ela ecoa nos desafios de cada geração. Como liderar com justiça e compaixão? Como lidar com o sucesso sem perder a essência?
Como recomeçar depois de falhar? Como manter a fé viva em meio às pressões do mundo? A história bíblica nos ensina que Deus não procura perfeição, mas corações dispostos a aprender, a se arrepender e a recomeçar sempre que necessário. Deus levanta líderes improváveis, restaura os caídos e renova promessas mesmo quando tudo parece perdido. Um chamado à jornada. Você, que acompanhou cada episódio, é convidado a olhar para a sua própria história. Quais batalhas você enfrenta? Quais sonhos parecem distantes? Quais erros precisam ser confessados? Assim como Israel, cada um de nós é chamado a ouvir a voz de Deus, a buscar a reconciliação, a recomeçar sempre que necessário. A jornada dos reis termina, mas a sua continua. Deus ainda chama, ainda restaura, ainda conduz. Para resumir toda essa trajetória, deixo um versículo que ecoa ao coração da mensagem. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Que a busca por um coração alinhado com Deus seja o maior legado dessa série. Que cada lição, cada desafio e cada vitória inspirem você a caminhar com fé, humildade e esperança renovada. Continue sua jornada, ouça a voz de Deus, viva com propósito. O melhor ainda está por vir.